Olá, líderes! Bom, está no ar nossa semana Liderando 2021, um ano para o sucesso. Bom, eu sei que você, como muitas pessoas aqui, sofreram demais agora em 2020. Teve pandemia, teve muita coisa bagunçando a vida de muitas pessoas e parece que a gente fica com aquela sensação assim, poxa, esse ano aí a pandemia acabou com a gente. Mas pensa comigo, no final de cada ano, eu tenho certeza que você costuma pensar também em tantas coisas que você deixou de fazer, quanto que você pensou, planejou e não conseguiu concluir. E eu quero mostrar para você nessa semana uma maneira de fazer isso diferente. E como que eu vou fazer isso? Eu vou te mostrar algumas técnicas que a gente usa na PNL e também na liderança para a gente poder buscar o autoconhecimento, buscar a autoliderança e a partir daí a gente conseguir liderar o ano de 2021 a ponto de você construir metas consistentes para que você tenha não só um ano muito melhor do que foi esse, mas um ano muito mais próximo do que você quer para a sua vida. E vou te ensinar de uma maneira que você vai fazer 2021 o melhor ano e depois 2022 o melhor ano e assim sucessivamente, tá certo? Então vamos começar juntos, tá? E eu quero falar para vocês um pouquinho, preciso até de uma cola aqui, porque tem tanto conteúdo que vocês vão ter nessa semana que eu vou pegar uma colinha aqui, tá? Bom, se você está me vendo falar nesse vídeo, então é porque de alguma forma você já está cadastrado e já está recebendo os nossos links. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, entra no nosso grupo lá no site www.lideresparaliderar.com.br. Tem o link que te encaminha direto para o grupo. Esse grupo, a minha intenção é simplesmente colocar nele os links, só que assim, pode ser que a gente conclua alguma coisa e a gente possa continuar com aquelas pessoas naquele grupo, pelo menos por um período, para a gente estabelecer melhor uma consistência dessas metas, tá? Ah, Luciano, mas você está apresentando isso por quê? Você vai vender alguma coisa no final desse curso e tudo mais? Eu vou vender. Só que se você não tem intenção de comprar, não esquenta a cabeça com isso não. Aproveita, porque tem muito conteúdo bom, então aproveita o máximo que você puder desses conteúdos para que você tenha muito mais conhecimento do que você teve antes de você iniciar essa semana com a gente, tá? Então para você entender, eu vou pegar a cola aqui, porque realmente tem bastante conteúdo, ó. Só de aula gravada, a gente começa hoje com as crenças, tá? Como lidar com elas. Temos também, liberando sempre ao meio-dia, tá pessoal? Amanhã, meio-dia, dia 8, metas e propósitos. No dia 9, meio-dia, o poder da perspectiva. Dia 10, estratégias para o seu sucesso. Ah, Luciano, mas vão ter 4 aulas liberadas? Sim, 4 aulas curtas, entre 20 minutos e meia hora. E aí, além disso, o que eu estou preparando para vocês? Todos os dias teremos live no Instagram. Então, se você utiliza Instagram e ainda não curte nossa página, @lidere-se para liderar, corre lá, já curte a nossa página e já fica de olho, tá? 7h15 o horário das lives. Temos a primeira live falando sobre o poder do estado interno, o nosso estado interno, como a gente pode usar isso ao nosso favor. Ah, Luciano, como assim estado interno? Como eu me sinto? Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu posso usar isso ao meu favor? Sempre. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, eu sempre posso usar isso ao meu favor. Então eu vou fazer uma live especial falando sobre isso. Temos uma live de autoconhecimento também, tá? Bem especial, uma live sobre autoconhecimento, fica ligado nessa. Crenças fortalecedoras, a gente vai falar um pouco sobre as crenças, vamos falar aqui sobre crenças limitantes e fortalecedoras, e lá nessa live eu vou mostrar para você como você pode desenvolver mentiras para o sucesso. Mentiras para o sucesso, exatamente. Então, essa live é dia 9, tá? Quarta-feira. E na quinta-feira, liderando com Guilherme Domingos. Ele é da página Líder Produtivo. Tem bastante conhecimento de liderança também, então a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Então, assim, para vocês entenderem, além dessas aulas que vão estar sendo liberadas os links diariamente para vocês, meio-dia, no WhatsApp, nós também temos isso daí, que a gente vai ficar essas lives fazendo diariamente, né? Ah, e detalhe, Luciano, eu não consegui ver as aulas gravadas e aí, como é que eu vou fazer? Ó, primeira coisa, as aulas gravadas vão ficar até domingo, tá? Então se você, porventura, não conseguiu enxergar, dá uma maratonada aí para você conseguir pegar.
Tenta fazer uma por uma, todos os dias você pega e faz uma, é bom que você vai criando disciplina. Agora, se por algum motivo você não consegue, você não estou viajando, onde eu estou não tem internet e tal, sei lá. Se você voltar até domingo, você vai conseguir ver. Se você voltar depois do domingo, infelizmente, mesmo utilizando os links, você não vai conseguir mais acesso, porque nós vamos tirar essas aulas da internet, tá certo? Então, ó, fica ligado, até domingo, meia-noite, até meia-noite de domingo para segunda a gente vai ficar com elas online, tá bom? Então, não esqueça. Bom, vamos lá, pessoal. Então, vamos entrar aqui no conteúdo do dia. Isso aí foi só para vocês entenderem como é que vai funcionar a semana, como é que a gente vai fazer. Conteúdo do dia, você pode ver que já está aqui. A gente vai falar sobre as crenças, tá? E eu quero iniciar com você, assim, estimulando você a pensar o que é crença para você. Bom, para o Luiz Fernando, o que é crença, pode ser diferente do que é crença para você. Porque muitas vezes a gente já leva a crença, já começa a levar para essa parte religiosa. Não, crença tem a ver com religião, crença tem a ver com as coisas que eu aprendi quando eu era pequeno. Tem a ver sim com as coisas que você aprendeu, mas a gente não está falando da parte religiosa. A gente está falando das crenças que você toma para si e a partir daquilo ela pode te auxiliar ou te atrapalhar, depende de todo o contexto da história, tá? A gente, falando o que é crença, assim, tem várias definições disso, mas o meu modo de ver crença é algo que você acredita e toma para si como uma verdade. A partir do momento que você toma para si como uma verdade, por mais que você fale, tá? Eu não estou acreditando no que você está falando, não. Mas e interno? O que você está sentindo referente àquilo? Então a gente escuta muitas coisas quando a gente é pequeno e isso vira crenças. Por exemplo, eu cresci ouvindo que dinheiro não dá em árvore. É uma crença. Por quê? Porque eu começo a acreditar que dinheiro não dá em árvore. Beleza, mas dinheiro não dá em árvore mesmo, Luciano. Sim. Só que o que por trás disso, o que estavam me dizendo quando falavam isso? Que dinheiro era algo difícil de conseguir, que eu não ia conseguir de uma hora para outra. E eu cresci com essa crença de uma maneira tão forte, que aí pouco que eu conseguia batalhar ali para conseguir fazer um dinheiro, automaticamente eu perdi aquilo. Por quê? Porque eu não acreditava que eu era merecedor de ter aquilo. Então isso acontece com a gente. Então tem várias maneiras de vocês receber crenças. A gente vai falar um pouquinho sobre as fontes das crenças, tá? A gente tem 5 maneiras aqui que a gente estabelece crenças internamente, tá? Bom, primeiro é o ambiente. O ambiente cria uma crença. Eu vou dar um exemplo. Eu cresci num bairro onde as pessoas tinham um pouco mais de dificuldade financeira, inclusive a minha família também a gente tinha. E isso fez com que aquele ambiente transformasse uma crença para mim. Eu tinha dificuldade porque, por exemplo, onde eu morava, cara, podemos botar em 95% das pessoas estudavam em colégio público. Então, eu acreditei que eu não poderia estudar num colégio particular. Eu acreditei nisso. Talvez meu pai tivesse condição de pagar para mim em algum momento, sim, porque a nossa vida financeira, antes do meu pai adoecer lá atrás, não vem ao caso, mas a gente tinha uma situação financeira muito mais estável do que as pessoas que viviam ao nosso redor lá. Só que eu tinha a crença, meus pais tinham a crença, de que ali, naquele ambiente, a gente não precisava de colégio público, colégio particular, porque as pessoas não estudavam em colégio particular. E aí ficam outras prioridades. O ambiente pode criar isso. Outra fonte são acontecimentos, são coisas que acontecem com a gente, pequenas e grandes, que também geram crenças para nós. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era pequeno, uma vez eu estava brincando na rua, eu devo ter feito alguma besteira, tá? Eu não quero me isentar não, devo ter feito alguma besteira. E a minha mãe virou para mim e falou assim: filho, entra, porque eu fiz alguma besteira. Aí eu falei assim: não, mãe, tá todo mundo na rua, entra moleque. Aí meus colegas começaram a falar: nossa, você vai apanhar, você vai apanhar. Aí eu falei com a minha mãe, falei: não vai entrar, você vai me bater? Minha mãe virou para mim e falou assim: pode entrar que eu não vou te bater. Passei do portão, ela me deu uma mãozada, me deu um tapa. Quando ela fez aquilo, foi um acontecimento que criou uma crença para mim que eu não poderia confiar nas pessoas, que minha própria mãe falou para mim que não ia me bater e me bateu. Isso fez com que eu, Luiz Fernando, criasse uma crença de que as pessoas não são confiáveis. Luiz Fernando, mas poxa, você está generalizando. Sim, eu generalizei. Por muitos anos da minha vida eu tive dificuldade em confiar em pessoas justamente por causa desse fato que aconteceu comigo. Então, assim, isso pode acontecer com acontecimentos pequenos ou grandes. A gente não sabe o quanto que a gente pode impactar na vida de outras pessoas. E aí eu falo pequenos ou grandes por quê? Eu vou dar um exemplo para você. Talvez você não lembre o que você comeu na semana passada, no almoço, na segunda-feira passada. Talvez você não lembre.
E a tendência é que as pessoas não lembrem, mas foi um acontecimento que teve com você. Se não teve nada impactante naquele momento para você, não vai ser uma coisa que vai ficar dentro de você e você vai guardar aquilo para você. É diferente de quando tem um impacto. Eu vou dar um exemplo para você. Talvez você lembre onde você estava quando você recebeu a notícia da morte do Ayrton Senna. Se você tiver, por exemplo, próximo da minha idade, mais ou menos próximo da minha idade, se for um pouco mais velho que eu, você vai lembrar da morte do Ayrton Senna. Onde você estava? Eu era pequeno e eu lembro exatamente onde eu estava. Eu lembro o que eu estava fazendo quando aconteceu o fato. Porque para mim foi muito impactante. Talvez você lembre do World Trade Center, talvez você lembre da tragédia da Chapecoense, talvez você lembre de, sei lá, vários fatores. Por quê? Porque houve um impacto. Então, geralmente, a crença ela é estabelecida quando há um impacto. Só que esse impacto não precisa ser em algo grande, pode impactar por você algo pequeno. Tem pessoas que geram crenças através de acontecimento de não conseguir falar em público, porque quando estudava na escola foi apresentar um trabalho e aí uma pessoa riu dela. E aquilo pode ser um fato pequeno para quem está de fora, mas para quem está de dentro é um fato muito grande. Então é muito importante a gente ter isso dimensionado na nossa cabeça para a gente poder entender que um acontecimento pode gerar crenças também, tá? Um outro ponto, conhecimento. Se você for olhar aqui, a gente está traçando um por um e eu quero que fique claro uma coisa para vocês. Tem uma ordem aqui que tem um porquê. Essa ordem aqui é conforme você vai entendendo melhor, você vai se conhecendo melhor. A partir do item 3 aqui, o conhecimento, eu consigo gerar crenças também. Mas com conhecimento eu já estou num nível acima. Pensa comigo, se todas as vezes que eu gerar uma crença, ela tiver atrelado a algo que eu tive um conhecimento, que eu despertei algo novo para dentro de mim, vê se faz sentido para você. Bom, eu acabei de conhecer uma nova atividade. Eu acabei de aprender a andar de patins, tá? Eu aprendi a andar de patins, eu sei andar de patins nesse momento. E aí eu posso estabelecer crenças referente àquilo, de que é possível andar de patins. Por quê? Porque eu acabei de fazer, eu acabei de adquirir esse conhecimento, adquirir essa habilidade. Então a partir do momento que você começa a gerar crenças através do seu conhecimento, com certeza você já está chegando num nível onde a crença sua deixa de ser limitante e começa a tornar uma crença fortalecedora, tá? Bom, outro item aqui são os resultados passados. Os resultados passados também me fortalecem. Por quê? Eu vou ter crenças de acordo com algo que já aconteceu e de fato aconteceu. A diferença dele do acontecimento do resultado passado é que a gente está falando sobre resultado, sobre algo que realmente eu vi acontecendo. O acontecimento ele acontece, ele me gera uma determinada crença. Agora não, o resultado, ele está me mostrando a real situação que vai acontecer quando eu for estabelecer aquela atividade. Vamos dar um exemplo do patins, tá? Bom, no ambiente que eu vivo, ninguém anda de patins. Então, a crença que eu tenho é de que as pessoas não andam de patins e que as pessoas não têm condição de aprender a andar de patins. Ninguém anda de patins aqui. Então, eu vou ser o primeiro a andar de patins? Então, estou criando uma crença de acordo com o ambiente. O acontecimento, começa a aparecer algumas pessoas andando de patins, eu começo a ver aquilo, só que eu começo a achar que o patins ainda não é para mim. Por quê? Porque houve um acontecimento. Eu vi uma pessoa cair, tá? Eu vi que quando eu botei o patins, antes de eu levantar para começar a andar, alguém virou para mim e falou assim: nossa, você vai andar nisso aí, você vai acabar caindo. Você está me entendendo? Agora não. O conhecimento eu já começo a entender. Eu aprendi a andar de patins, então eu já vejo que é possível. E aqui os resultados passados, eles podem gerar também as limitantes, mas já começa no valor menor. Por quê? Porque quando eu já tenho conhecimento, eu começo a andar de patins, vão ser resultados meus que vão gerar crenças. Se eu cair, tomar um tombo feio, me machucar, a minha crença não é mais que eu não posso andar de patins. A minha crença é que eu posso me machucar andando de patins. Então ela começa a ficar um pouco mais realista, tá certo? E por último, a criação. O que é a criação? Bom, a criação eu estou chegando num outro patamar, podemos dizer. Eu estou aproximando mais de algo que eu posso querer fazer. E assim, vou dar um exemplo, tá? Eu quero muito para mim, aprender a andar de patins tão bem quanto aquelas pessoas que andam de patins naquelas... aquelas pistas, né, de patinação e tal, e eu quero fazer aquilo para mim.
Então a criação, eu começo a criar para mim esse ambiente, eu começo a criar que eu tenho condições de fazer isso. Como que eu faço isso? Através de visualização, de meditação, através de eu acreditar internamente, e aí a partir disso eu começo a dar possibilidades para mim. Lembra, uma coisa que eu vou te falar agora, não esquece, você anota isso em algum lugar, não esquece disso. O nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real e o que não é real. Ele não sabe. Então tudo que você pensa, ele não distingue se é real ou não. Por isso que tem pessoas que começam a falar uma mentira, elas fantasiam tanto aquela mentira que chega um momento que ela mesmo já está acreditando naquela mentira. É porque o próprio cérebro dela não consegue distinguir o que é e o que não é real. Então é muito importante a gente saber disso. Essa criação está ligada a isso. Então é muito importante a gente, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente ter uma maneira de visualizar aquilo. Visualizar mesmo. O que isso representa para você? Por exemplo, eu, Luiz Fernando, eu tive, no começo desse ano, eu estava pesando 117 quilos, eu falei, cara, eu quero emagrecer 20 quilos no mínimo, 20 quilos esse ano. E aí o que era para mim essa criação, para eu conseguir conquistar isso, para eu conseguir vencer as minhas crenças, vencer as dificuldades, porque eu acreditava que meu metabolismo não funcionava da mesma forma depois dos 30 anos. Então eu tive que quebrar essa crença. E como é que eu fazia para poder criar dentro de mim essa vontade de fazer essas coisas, fazer as atividades que eu tinha que fazer? Bom, uma das coisas foi eu criar a imagem de eu magro. Deu mais magro, deu mais tranquilo, mais saudável. Eu criei essa imagem. Eu criei essa imagem para poder quebrar essa crença. E aí você sabe o que eu fiz para visualizar, porque o meu cérebro não sabe o que é real e o que não é real? Eu peguei uma camisa minha, da época que eu pesava 95 quilos, peguei e coloquei essa camisa, eu vi que não tinha condição de eu utilizar a camisa, ela apertava aqui, ela acabava descosturando em algum lugar. Aí eu falei assim, como eu posso fazer com essa camisa para eu ter um resultado diferente? Aí eu fui, peguei essa camisa e deixei estampada na porta do guarda-roupa. Toda vez que eu abri o guarda-roupa era a camisa que eu via. Porque isso aí me estimulava na criação da imagem. Ah, mas Luciano, para mim não fez sentido. Beleza, se não fez sentido para você. Se não fez sentido para você, você pode tentar outra artimanha. Você precisa criar algo. Você precisa criar algo que faça sentido para você, não para mim, tá? Então é muito importante a gente ter isso visualizado nas possibilidades, tá bom? Outro ponto que eu quero mostrar para vocês referente à crença. Bom, eu quero mostrar para vocês como é que funciona esse ciclo, tá? Bom, primeiro, potencial. A gente começa aqui através do potencial. Mas, Fernando, potencial, como é que funciona esse encaixe? Por que começa no potencial? Vou mostrar para você o porquê. Bom, basicamente o nosso potencial está aqui, tá? Você sabe até onde seu potencial pode te levar? Você sabe até onde você pode chegar? Eu tenho certeza que não. Você imagina, você não sabe. Vou te falar o porquê que você não sabe. O potencial é como se fosse uma fonte ilimitada, tá? A gente não sabe até onde a gente pode chegar e a gente sabe que o nosso potencial não tira o do outro. Porque assim, o que eu tenho de potencial eu não estou tirando do meu colega do lado. Eu tenho o meu, interno. Eu posso muito bem, assim, funciona da seguinte forma. Eu posso chegar onde eu quiser chegar sem eu ter que fazer nada com a pessoa do lado, sem prejudicar ninguém. Simplesmente pelo meu potencial, tá? Nossa fonte de potencial ela é ilimitada, então a gente não sabe até onde o nosso potencial pode chegar. Então ele está aqui, ó, tá? Então aqui é o meu potencial, então eu sei que eu posso ir lá não sei aonde, eu não sei onde é exatamente. E eu tô aqui, ó, eu tô aqui, aqui que eu tô. Só que o que vai acontecer comigo? Eu tenho meu potencial, o meu potencial me leva para ação. A partir do momento que eu acredito que eu posso fazer algo, a ação é o próximo passo. Eu vou pegar e vou fazer aquela determinada situação para poder chegar até onde eu quero chegar. Depois disso, vem o quê? Resultados. Depois da minha ação gera resultados. Toda vez que eu faço uma ação, acontece um resultado. Resultado bom ou ruim de acordo com as ações que eu faço. Tá junto comigo? Tá claro isso para vocês? Bom, por último, eu saio dos resultados e eu começo a criar crenças de acordo com os meus resultados. Se eu fiz algo e deu errado, automaticamente o meu cérebro pega aquela informação. Se eu fizer isso, acontece isso. Se der bom, isso aqui se der bom, eu vou para tal ponto. Isso aqui se der ruim, eu vou para tal ponto. O nosso cérebro começa a fazer isso de maneira automática, habitual.
Por quê? Para economizar energia. Nosso cérebro é um grande aliado, mas também pode ser um grande vilão se a gente não souber lidar com ele. A partir do momento que eu criei crenças, eu começo a ter atitudes que vão mudar o meu potencial. Vai mudar o seu potencial, Luciano? Não, na verdade não mudar. Na verdade, ele vai limitar o meu potencial. Porque se eu estou aqui e o meu potencial pode me levar até não sei onde, o que vai acontecer? A minha crença me limita até aqui. Ó. E aí, a partir do momento que a crença limita aqui, eu não posso ser tudo que eu poderia ser. Eu vou começar a deixar de ir até onde eu poderia ir. Então, estou aqui, poderia ir além, mas vou ficar limitado pela minha crença. Por quê? Porque eu acredito que eu sou só isso aqui. Eu acredito que eu sou só mediano. Eu acredito que eu não sou tão bom quanto fulano. Eu não sou tão bom quanto ciclano. Então é muito importante você ter essa percepção, ter esse conhecimento e entender que o que você toma para si como uma verdade, com certeza será uma grande verdade na sua vida. Aí eu quero, antes de encerrar, eu quero só falar com vocês. Não percam a live sobre crenças fortalecedoras, tá? E eu quero só explicar para você a diferença entre as duas. Crença limitante é algo que você tem dentro de si que te segura em algum lugar. Fortalecedora é aquela que te empurra. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma crença fortalecedora que eu costumo sempre falar ela quando eu tenho um desafio muito grande. A minha crença é, eu posso, porque se eu não pudesse não viria até mim. Isso é uma crença fortalecedora. É uma mentira? É uma verdade? Não saberemos nunca. Mas que isso me dá forças para eu poder tentar fazer algo diferente naquela situação que está todo mundo tendo problemas, isso sempre me deu forças. Então é muito importante você ter algumas crenças fortalecedoras que no seu dia a dia você consiga usar ela no momento certo como um gatilho para que você não desista, para que você busque coisas diferentes, para que você consiga resultados melhores, tá? E só para encerrar eu quero contar para você uma historinha que eu li no livro do Tony Robbins. Esse livro ele estava falando sobre crenças nesse determinado momento e ele fala da história sobre um menino que chega para estudar e ele estava meio cansado e aí ele cochila na aula de matemática. Quando ele acorda, no quadro branco como esse aqui, haviam duas questões. E o sinal bateu, ele acordou, despertou assim, as pessoas estavam saindo da sala, o professor saindo da sala, ele acordou assustado e ele viu aquele problema no quadro para resolver. Ele pegou, copiou rapidamente para poder chegar em casa e ele fazer. Ele copiou rapidamente, chegou em casa e aí ele ficou lá batalhando para resolver, e não conseguia, ele sofrendo. E aí ele conseguiu fazer um, o outro ele não conseguiu. E quando ele chegou na aula no outro dia, ele foi falar com o professor, no início da aula, falou assim, você me desculpa professor, eu não consegui resolver as duas questões. O professor olhou para ele com um tom de deboche, aí ele falou assim, mas uma que eu consegui. Aí o professor, como assim você conseguiu? Eu consegui resolver uma dessas duas. Então quando o professor pega e olha aquilo, o professor fica admirado e fala assim, cara, você acabou de resolver uma questão que era insolúvel. Ninguém conseguiria solucionar aquela questão. E você conseguiu. Você sabe por que ele fez? Você sabe por quê? Porque ele não sabia que ali não era possível fazer. Então quando você acredita que é impossível, impossível será. Se você não sabe que é impossível, você faz aquilo tornar possível para você. Então fica essa dica, fica essa aula curtinha, espero que você tenha aproveitado e nos vemos na próxima, amanhã tem mais, hein? Um grande abraço e até a próxima. Vamos liderar?